Uma coluna saudável é uma coluna estável. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o melhor exercício de costas e não tem nem discussão dessa vez. Eu estou falando da hiperextensão reversa. A hiperextensão reversa é um exercício que ficou popularizado por ser utilizado numa academia de treinamento de atletas de elite chamada Westside Barbell. Muito do que eu aprendi, eu estudei deles e das fontes deles. E foi lá que eu aprendi sobre esse exercício maravilhoso que pode ser feito com uma pessoa com qualquer nível de experiência na academia, qualquer nível de força e de todas as idades. Isso ocorre porque é um exercício extremamente seguro no qual você vai conseguir movimentar a sua coluna vertebral em uma grande amplitude de movimento sem força de compressão, ao contrário de qualquer outro exercício que você faça na academia, como um banco hiperextensão 45 graus, uma hiperextensão reta e qualquer exercício no chão, o Superman, que é um exercício que as pessoas costumam fazer para iniciar no treinamento de coluna vertebral lombar, ao contrário até de ficar em pé. Muitas vezes a pessoa que tem hérnia, que tem um problema sério, ela não consegue ficar em pé porque gera muita dor, mas ela consegue deitar e fazer uma hiperextensão reversa. Por quê? Pelo fator de descompressão. O fato de a gravidade estar puxando o seu pé e o seu pé puxando o joelho puxando o quadril puxando a coluna, enquanto você realiza o exercício, vai fazer com que os discos distanciem-se uns dos outros, gerando a descompressão. Pensa que entre uma vértebra e outra, que você tem um disco intervertebral e ele é úmido, ele é molhado. Então quando você puxa, ele expande, entra sangue lá dentro. Quando a perna está subindo e o corpo fica retinho, não além de reto, o glúteo contraído, posterior de coxa contraído, o espaço entre as vértebras diminui de novo, realizando a contração ainda sem compressão, porque você está reto, então você está alinhado com o chão, expulsando aquele sangue que estava lá dentro. E aí na hora que desce, ele abre e puxa sangue de novo. Ou seja, a hiperextensão reversa é um exercício que hidrata seus discos vertebrais. Ao contrário de grande parte do resto do nosso corpo, no qual o sangue consegue chegar pelo meio das artérias e veias, no disco intervertebral, como é um sistema fechado, não consegue. Toda essa movimentação de troca de líquidos vai acontecer no que a musculatura paravertebral contrai e relaxa, contrai e relaxa. Se você não faz nenhum exercício de coluna, isso basicamente só acontece quando você deita para dormir. No caso da hiperextensão reversa, você consegue fazer isso diversas vezes, quantas vezes você quiser, em um ambiente seguro. E o mais interessante, que com o passar do tempo, e eu acredito que grande parte de vocês vai conseguir fazer isso, você consegue adicionar o peso, aumentando aquela força de descompressão, e na hora que você tiver que subir a perna, você vai ter que contrair musculatura paravertebral, glúteos e posterior de coxa, ainda mais forte para poder vencer aquela resistência. Obviamente, você vai lutar enquanto a carga estiver descendo, já que a resistência funciona como um pêndulo, na hora que o pêndulo estiver puxando a sua perna, você tenta resistir de maneira a ir trabalhando a fase excêntrica da contração dessa musculatura. Ou seja, você trabalha toda a amplitude da coluna vertebral em um ambiente seguro em que você consegue aumentar a carga de maneira muito simples, basta colocar mais uma anilha. Você, além disso, também está trabalhando o glúteo, porque eu acho muito difícil a pessoa ter uma consciência corporal a ponto de deixar o quadril extremamente reto e contraído, então o glúteo vai ter momentos que ele vai relaxar e ele vai contrair. E é até interessante que você faça isso. Quanto mais os seus pés estiverem correndo em direção à sua cabeça, maior vai ser a amplitude do movimento. Mas, na hora que você tiver que subir a resistência e realizar a contração do glúteo, você também está fazendo um exercício para glúteo. E o posterior de coxa, ele tem um papel mais estabilizador, porque ele vai fazer com que você não dobre o joelho. E eu adicionaria também o trabalho da musculatura adutora, porque a sua perna vai tender a afastar uma da outra e você contrai a musculatura adutora para manter as duas juntinhas. Como eu falei anteriormente, tem várias formas de você usar a hiperextensão reversa. Você pode colocar muito mais peso e fazer muito mais rápido, simplesmente preocupando nos seus discos intervertebrais. Você pode colocar menos peso e fazer de forma mais controlada, tentando contrair em cima, sentindo a sua coluna e seu glúteo trabalhando juntos. Para um trabalho maior de hipertrofia, você pode fazer com o peso do corpo, você pode fazer com 150 kg, se você for uma pessoa que tem as costas bem fortes. Você pode utilizar de resistência elástica, você pode utilizar de resistência gravitacional, ou seja, usar uma caneleira, ou você pode usar resistência pendular, que aí sim trabalha durante toda a amplitude do movimento. Você pode fazer como aquecimento, você pode fazer para treinar força no meio do treino, você pode fazer como finalizador no final da sua sessão, simplesmente para sentir aquela ardência e tirar todas as fibras musculares que ainda tinham algum tipo de resistência do seu corpo. Não deixe de treinar aquilo que une seus membros inferiores e seus membros inferiores, que é o nosso meio do torso, né? O nosso abdômen na frente, os oblíquos do lado, interno e externo, e a nossa musculatura eretores da coluna na parte de trás. É interessante a gente falar também que o fato de você estar deitado sobre a barriga e ter que contrair o abdômen para conseguir respirar enquanto faz o exercício, senão você vai sentir ânsia de vômito, dificuldade para respirar, também está treinando o transverso do abdômen, porque é ele que mantém pressão intraabdominal, principalmente na hora que você estiver deitado de barriga para baixo, correto? Então eu costumo dizer que é um exercício extremamente completo, extremamente versátil e essencial.
esse não dá para substituir. Você pode não fazer toda semana, mas em algum momento, se você quiser ter uma coluna vertebral saudável, esse exercício tem que aparecer no seu treinamento. Quanto mais forte tiver a musculatura do seu transverso do abdômen, reto abdominal, oblíquos e eretores da coluna, mais você vai conseguir encher a barriga de ar e fazer uma contração isométrica bem forte, realizando manobras de valsalva. E quanto maior a pressão intraabdominal, menor a pressão na coluna, porque quando você coloca 200 kg nas costas, esse peso tem que empurrar alguma coisa para baixo. Ou ele empurra o seu osso, ou ele empurra a sua musculatura. E a gente quer que sempre seja musculatura. Dessa maneira a gente consegue ter um corpo, uma coluna mais saudável, permitindo a gente treinar muito mais tempo. E se você nunca sentiu dor na lombar, começa a treinar agora. E eu espero que você nunca sinta. Aquele que treina por mais tempo, fica mais forte. Se você já experimentou com a apreciação reversa, deixa aqui embaixo nos comentários se você assistiu até aqui. Muito obrigado.